Boa noite mais uma vez. Deixei aqui por último um assunto que eu tenho estudado nos últimos 20 dias, após muita conversa com o Sindicato dos Servidores, que é o nosso plano de carreira. O plano de carreira do servidor público municipal. Na última reunião que tivemos com a secretária de administração, onde fomos questionar em relação a essa assombração, essa lenda aí, porque de forma oficial não chegou nada para nós, nem para a presidência da Câmara, nem para o sindicato, sobre a tal reforma administrativa, que ela nos informou sobre a ADIM, sobre os apontamentos, deixando bem claro que essa reforma administrativa não visa prejudicar o servidor. Ah, tá. Tomara. Enquanto isso, ela falou que foi contratada uma empresa que está fazendo um estudo de acordo com os apontamentos do DADIM. Ok. E eu questionei, falei, secretária, mas essa reforma administrativa não teria que vir acompanhada com o plano de carreira? E ela disse que sim. Porém, não dava tempo de se dedicar aos dois ao mesmo tempo. Né? É triste isso, né? Porque o dinheiro gasto, a energia gasta voltada aí para tal reforma administrativa, tinha que ser o dobro para o plano de carreira do servidor público, que não tem. Aí, conversando com ela e com o sindicato, eu me propus a desarquivar o plano de carreira, que foi rejeitado pela Casa em 2015, para reestudar ele e mandarmos como minuta para a prefeita, para ela poder estudar, né? De repente alterar, modificar, refazer os custos, porque de 2015 para cá muita coisa mudou. Então, eu estou com ele que faz uns dias, bem grande, muita coisa. Esse plano de carreira, quando ele foi apresentado aqui na Casa em 2014, é um plano bom, porém é um plano desigual, na qual algumas categorias seriam amplamente beneficiadas. Outras não teriam nem sequer a chance de ser beneficiado. Então, era um plano bom para categorias específicas, porém desigual para muitas categorias. Este plano teve assembleia do sindicato, não foi até na CAPEM, porque foi bastante servidor, e os servidores rejeitaram em assembleia esse plano de carreira. Nós somos contra. Nós somos contra. Porém, no dia seguinte, o ex-prefeito Henrique Rinco, mesmo sendo votado contrário em assembleia, mandou para a Câmara para votação de urgência. Na época não tinha WhatsApp, igual tem hoje, aquela coisa toda. E nós ficamos sabendo, lotamos aqui esta casa. Acho que foi até a primeira vez que eu entrei na Câmara de Caçapava, eu estava grávida na época. E nós pedimos para os vereadores não votar. Era bom? Bom, para algumas categorias. Para a minha, por exemplo, seria ótimo. Mas e as outras? Então, nós lotamos essa casa aqui e pedimos a não votação deste projeto. Primeiro, que ele não tinha nem que ter vindo para casa, já que foi negado em assembleia. E quando se desrespeita uma assembleia sindical, está desrespeitando todos os servidores. Está desrespeitando a democracia, porque isso aqui é votado. Então, em conversa com a secretária de administração e com o próprio sindicato, eu me propus a desarquivar ele, estudar ele, mexer nele e, possivelmente, mandar como minuta para a prefeita para que se comece um estudo. Já fiz alguns questionamentos via requerimento sobre o plano de carreira, que a mesma diz que é necessário, é importante, porém não tem nem previsão. Só que nós precisamos de previsão. O servidor público está em sangria. Né? O impacto financeiro deste projeto aqui, na época, era R$300 mil por ano. Na época, lá atrás. Hoje, certamente, é mais. Porém, hoje tem menos cargos, tem menos pessoas ocupando. Então, vou fazer isso, vou fazer um estudo, está à disposição dos outros vereadores também, vou encaminhar para o sindicato também, eu tenho aí um conselho de mandato que compõe alguns servidores, mas também está aberto para todos, para a gente discutir isso, para enviar, deixando bem claro, isso não é iniciativa da Câmara Municipal, nós não podemos mandar isso como projeto de lei, adoraria, me dedicaria, mas não podemos, porque isso é competência exclusiva do Executivo. Mas estarei mandando, conforme conversei com a secretária de administração, como sugestão, para eles alinhar lá. E após, como exige, né, tem que passar via sindicato, tem que ter comissão registrada de servidores, tem que ter discussão, tem que ter audiência pública. E não teve nesse aqui. Então, que a gente tenha a chance agora de fazer uma coisa diferente. O plano de carreira... Aqui ele previa muitas funções gratificadas, por exemplo. Hoje em dia tem servidores que assumem cargos de responsabilidade, cargos que não existem, de responsabilidade para ganhar em hora extra. Só que não tem cargo nenhum.
mas ganha em hora extra, mas se assume como se fosse um cargo que não existe. E o plano de carreira vem para acabar com isso também, para a função gratificada. Né? Reconhece aquele servidor que tem estudado, que tem se dedicado. Porém, neste plano aqui era desigual por quê? Porque beneficiava os servidores de nível de graduação de ensino superior, que tinha uma pós, um mestrado ótimo. Tem que ganhar mais quem se dedica. Nós temos hoje um doutor na prefeitura. Ele é doutor, mas ganha apenas o salário de assistente social. Porém, ele é doutor. Pós, mestrado e doutorado, porque doutor é quem tem doutorado. E ele ganha como assistente social, porque a prefeitura de Caçapava não reconhece os títulos dele. Então, o plano de carreira traz esse olhar, mas também deveria trazer o olhar para aquele servidor que não teve condições de estudar, por exemplo, que de repente parou na 4ª série, porque aqui tem todas as funções, todos os cargos, tem tudo aqui. Muitos aqui é ensino fundamental incompleto que é exigido. Só que o servidor que vai para um EJA, que consegue fazer um colegial, que consegue até, com uma idade mais avançada, fazer uma faculdade. Então, o plano de carreira, ele visava isso. Tem que visar isso. Este não visava, mas tem que visar. Beneficiar o servidor que está se esforçando, principalmente quando ele tem cursos dentro da sua própria área, cursos que ele faz lá fora, porque a prefeitura de Caçapava não incentiva e não promove. E tem que promover. Incentiva as meninas que estão de ADI lá na creche a, de repente, fazer uma pedagogia, fazer letra, fazer alguma coisa na área que ela goste. Né? Incentivar o servidor. Então, este plano de carreira também, ele fala das comissões, dos cargos comissionados, como seria. E também uma coisa muito desigual que aconteceu nesse plano aqui, eu não vou ficar falando do passado, porque a gente tem que construir um novo, mas para que não seja repetido os erros. Era em relação à avaliação de desempenho do servidor, que era injusto, que era desigual. A avaliação do estágio probatório, que o servidor em fase inicial, ele tem medo. E eu temo por isso, principalmente com essa nova PEC 32, como eu sempre falo, talvez a minha geração vai ser a última geração de servidor concursado e de serviço público. E o plano de carreira ia assegurar isso. Né? Aqui, o plano de carreira também, ele previa mudar a referência de alguns cargos. Principalmente alguns cargos têm um salário bem inferior. Por isso que eu falei do impacto financeiro anual. Porque mudaria a referência. Então, por exemplo, as ADIs, que têm menor salário da prefeitura, mudaria a referência delas, ia subir um pouco e não ia precisar todo começo de ano aquela correria para aumentar elas poderem chegar no mínimo. Porque senão ia ter servidor que vai precisar de abono para chegar no salário mínimo. Né? Progressão por títulos, como eu falei. Isso aqui foi aprovado, gente, não é porque era ruim, porque muita gente falou, não, passa, o povo gritava lá no fundo, passa, depois faz emenda. Para quem está lá fora, pensa que é fácil, mas hoje aqui dentro, eu sei que não é, vamos passar, depois faz emenda, não. Sabe-se lá quando iam conseguir emendar aqui? Talvez não iam, e continuaria desigual, principalmente para aquelas categorias que mais precisam do reconhecimento, que mais precisam ter uma diferença salarial, ter um reconhecimento do trabalho. Então, não é bem assim, passa, depois põe emenda. Né? O que faltou aqui foi diálogo. Diálogo da administração passada, diálogo do sindicato com o servidor. E a gente não quer que isso aconteça mais. Eu tenho certeza que, se porventura a prefeita quiser abraçar o plano de carreira, que eu suplico para a prefeita que faça isso, junto a essa reforma administrativa, que a gente acompanhe as comissões de servidores, que a gente acompanhe os sindicatos, o sindicato. Né? Acaba vindo em conjunto com outra preocupação, que é a PEC 32, que eu sempre falo aqui, já fiz até a moção de repúdio, que vai acabar com o serviço público, com o servidor público. Né? Então, fiz só um comparativo em relação aos ACS. Existem 115 cargos de ACS. Aqui tem tudo. Quantos cargos, cada função, atribuição, 115 cargos. E hoje nós temos, acho que 71 ou 75 ocupando. Olha quantos cargos estão vazios. Né? Então, muitas pessoas reclamam dos aposentados, que o aposentado está lá tirando vaga de outro, não está, não. E o plano de carreira prevê isso. Porque mudando as referências, tendo plano de carreira, o aposentado ele vai poder sair com uma aposentadoria digna. Porque se o funcionário aposentado continua, é porque ele precisa.
Porque faz diferença, porque a contribuição é mínima, porque um minutinho, porque a referência é mínima. Então, por isso que a gente precisa lutar pelo plano de carreira, principalmente antes dessa PEC. Se nós não tivermos um plano de carreira e essa PEC for aprovada, vai ser sangria atrás de sangria para o servidor público de Caçapava. Outras cidades têm, vai ser sangria para todos no geral, só que tem plano de carreira, Caçapava não tem. A última lei de referência de cargos aqui é do ano de 90, onde era tudo em cruzeiro ainda. Então, faço esse apelo para vocês, peço o apoio de vocês nesse estudo, e principalmente no diálogo com o servidor e no diálogo com a prefeita, porque nós precisamos de um plano de carreira. Estou estudando e me dedicando bastante nisso. Muito obrigada, gente. Boa noite.